Então, pessoal, boa noite. Já estamos no ar com o nosso 10º episódio da nossa série de lives, traduções. 10º episódio, a gente chegou a 10 conversas, né? E a gente já decidiu tem algum tempo, já falamos aqui também, que essa foi a primeira temporada do Traduções. A gente está terminando hoje essa primeira temporada. A gente volta depois, vamos falar disso no final da live. A gente volta em final de agosto, talvez setembro, com uma segunda temporada, né? E hoje a gente escolheu terminar essa conversa falando sobre invenção, sobre outros modos de existência, né? Fazer uma conversa bem bacana. Então, começo dando boa noite a todos e a todas, lembrando que a gente tem 1 hora de conversa no Instagram, para quem está nos acompanhando pelo Instagram. Então, logo que for acabando o tempo do Instagram, a gente dá aquele recadinho para quem estiver no Instagram ir lá para o YouTube para nos acompanhar, né? O link do nosso canal do YouTube está lá na bio do Instagram, facinho, youtube.com/jornalismos, no plural, né? Quem tiver pergunta durante a nossa conversa pode colocar tanto no Insta quanto no YouTube, que a gente recebe as perguntas e vai respondendo junto depois, conversando, né? E então, a apresentação da nossa querida convidada de hoje, que alegria ela ter aceitado o nosso convite para essa conversa, é a Rosane Preciosa. Rosane é professora do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, ensaísta e poeta. Autora de 2 livros de ensaio, Produção Estética, Notas sobre Roupas, Sujeitos e Modos de Vida, pela editora de Morumbi, e Rumores Discretos da Subjetividade, Sujeito e Escritura em Processo, pela editora Sulina, em parceria com a Federal do Rio Grande do Sul. E também autora da ficção Um Livro de Amor, pela Dash Editora, em parceria com Cristiane Mesquita. Boa noite, Rosane Preciosa. Boa noite, Lara. Boa noite, Evandro. Boa noite, Rosane. Juntos. Boa noite, Lara. Boa noite, Evandro. É uma alegria estar com vocês. Enfim, eu fiquei muito feliz com esse convite e fiquei também muito animada, porque certamente sabia que ia ser acolhida de uma maneira interessante. Eu acho que e as coisas passam por um afeto, para mim, são determinantes que passem por aí, assim. E eu agradeço demais, é uma honra, assim, estar com vocês. E, enfim, e parabéns, né, por essa primeira série, e que virão outras, certamente, e vai ser demais, e é demais, já é demais. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada a você, querida, ter aceito o convite para essa conversa. Eu acho que a gente vai fechar muito bem com a Rosane, né, Evandro? Ela vem trazer esse amontoado de reflexões, esses pedacinhos, né? Que a gente adora esses pedacinhos, que se transformam numa coisa selvagem quando a gente junta com outros pedacinhos, porque a gente gosta disso mesmo. A gente gosta do que é selvagem, do que é diferenciante. E é por isso que a gente teve a ideia de fazer essa série que tenta imaginar jornalismos possíveis, mundos possíveis, né, deslocando a reflexão sobre jornalismo de um lugar hegemônico e trazendo contribuições de outras áreas, né, de outras ontologias até, que preservam e que desenvolvem outros modos de tradução de mundos, para a gente poder olhar o nosso modo de tradução de mundos aqui, que a gente chama de jornalismo. Enfim, então, feitos os agradecimentos, queria que você dissesse para a gente um pouquinho, Rosane, para começar. A gente estava falando da coisa dos amontoados, né, das migalhas, que constroem algo bonito quando imaginado conjuntamente, e a gente quer saber de você o que você tem, o que tem chamado a sua atenção atualmente no mundo contemporâneo, quando você lança um olhar de pesquisadora, assim, o que tem
sido pungente para você? O que tem chamado a sua atenção, da Rosane pesquisadora? É interessante você falar dos amontoados, né? Ou das coisas mais imperceptíveis, né? Quer dizer, isso sempre me interessa. Eu aposto as fichas de que algumas coisas estão sendo tramadas por aí e que podem, de alguma maneira, reverter qualquer tipo de sufocamento, e aí a gente está falando não só da pandemia, né, cujo alvo é a garganta, né? Isso é muito. Um dos alvos é a garganta, isso me chamou sempre muita atenção. Mas isso já vem me chamando a atenção, porque nem sempre as coisas que são muito grandiosas, em geral, elas escamoteiam, né? Porque assim, as coisas muito retumbantes, elas nem sempre é dali que sai alguma coisa muito, enfim, que desloque, né? Sensibilidade, que o sujeito seja colocado em xeque e que possa, de alguma maneira, sair de um lugar em que ele está muito docilizado, muito enquadrado, né? Então, assim, eu queria te dizer que é, essa pandemia, né, que puxou o freio de tudo, né, e que desacelerou, de alguma maneira, a gente ficou perturbado e foi desacelerando a gente, quer dizer, na verdade, acelerando e desacelerando, né? Às vezes eu fico aqui em casa, parece assim que eu estou na rua, né? Eu fico caminhando para tudo que é lugar, e tentando também dar conta, né, de ansiedades mesmo da gente. Bom, e aí eu acho que as coisas que você me pergunta, eu acho que elas estão muito ligadas, quer dizer, duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas me traz uma alegria imensa, e uma delas, e aí eu queria falar, eu li, a N-1 anda publicando uma série de textos. São muitos, milhares, assim, é até difícil de você acompanhar, e eu acho que não é essa a questão, né? É a gente, aos poucos, a gente vai se entrosando com um texto e outro. E aí que se chamava O Vírus nas Favelas de São Paulo, do Ferrez, né, que escreveu Capão Pecado, e que também, ele participa do 247, ele tem uma inserção no 247, que é uma mídia independente, que eu gosto muito. Ele traz para a gente, eu já sabia disso, né? Eu já tinha visto isso, mas isso me dá uma alegria enorme, porque eu acho que tem aí uma esperança, e é legal, porque não é uma esperança passiva, é uma esperança da ação, né? É uma esperança que não é aquela, eu espero dias melhores. Não, é uma esperança que tem uma ativação da esperança. Isso não é meu, eu ouvi isso do Krenak, eu achei sensacional, que essas duas formas de pensar a esperança, que é uma esperança, vai melhorar, distante, e aquela que pega a esperança e vai, né? E assim, intervém. É muito cara para mim essas intervenções, mesmo que sejam pequenas. Então, são sempre as coisas pequenas que eu fico interessada e, claro, que me escapam também. E nem sempre consigo dar conta, ou também não quero dar conta, ou entender o que está acontecendo. Mas aí, que é o episódio, quer dizer, maravilhoso, da organização desse experimento coletivo maravilhoso em Paraisópolis, né? Isso é algo que me encanta. Por quê? Porque a comunidade se organiza, né? Eles fazem reuniões, e aí, logo no começo da pandemia, e tem algo que eu fiquei encantada quando, de repente, eles transformam pessoas que monitoram a pandemia nesse lugar, né? E transformam essas pessoas em presidentes de rua. Eu achei isso. Falei, gente, isto é o começo do fim de um modo de organização, né, que não seja esse, da comunidade, da colaboração, do cuidado entre as pessoas, que está lá na conversa com o Renzo, né, que ele fala, é tudo um desastre, ele não fala desse jeito, mas é tudo um desastre, mas esse desastre, eu não gosto da palavra oportunidade, acho um saco, isso acho que é uma coisa muito, sei lá, parece assim que a gente vai lucrar, sempre vem essa palavra, mas eu acho que tem ali uma brecha, tem alguma coisa que faz passar
uma corrente elétrica que agenciam pessoas. Então, eu acho que esse é um grande acontecimento que eu espero que na própria universidade, né, que a gente, é curioso, né, porque às vezes isso nas universidades não tem, né, esse tipo de, bom, vamos emancipar, quer dizer, vamos organizar, mas vamos colaborar e vamos trabalhar com aquilo que são vozes muito diferentes entre si. Isso é muito difícil, né? Somos constelações e somos muito variados. Então, como é que se faz, né? E é isso. E uma outra coisa que eu também me deixa emocionada, assim, eu vou rasgar mesmo, que é o pessoal da Babilônia Utopia. Se você for lá na página do Facebook Babilônia Utopia, é demais, porque é um outro modo de organizar-se. E tem outros, viu? Isso aqui é o que eu sei, né? Mas e que é assim, é uma rede autônoma de sanitizadores das favelas. Eles têm 13 máquinas. E quando você abre lá, primeiro que o logo é lindo, é um B deitado, que é um morro. E tem uma bandeirinha fincada, que é a bandeirinha das pessoas. As pessoas se ocupam aquele morro desse jeito de se precaver, de se prevenir e de fazer uma gestão do comum, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Enfim, essas são duas coisas que eu fiquei muito encantada, que são coisas que vêm de organizações de baixo, né? de um lugar que é silenciado, né? Que é um lugar que... E quando você entra lá no Facebook, é legal que tem um funk, né? Vaza Covid, é muito legal, tem muita alegria. Então, é assim, é uma gestão muito séria e tem uma alegria. E eu acho que isso é fundamental para afrontar as tristezas, porque é muita coisa triste, né? E eles destilam, o poder destila muita coisa triste na gente. A gente tem que dar chega para lá nisso, né? Então, essas são duas coisas que eu fiquei muito encantada e fico muito animada. E, enfim, e outras, né? Assim, por aí. Mas essas duas eu queria dizer porque essas pessoas são geniais, né? E me desculpe, mas eu quero falar. Tem um mentor que é o líder comunitário Gilson Rodrigues. Eu acho que o nome desse moço tem que ser posto na roda, porque é de extrema importância um nome desse, assim, eu acho. Assim, eu sei lá, fico muito contente. Preciosa, ouvindo você falar, me parece, né, que muito do que você fala agora já está lá atrás em outras coisas que você vem falando, escrevendo, né? E aí, especificamente no trabalho da sua tese, que virou o livro Rumores Discretos da Subjetividade, Sujeito e Escritura em Processo, né? Especialmente esse livro nos interessou muito, né, Lara? A gente se debruçou sobre ele e nos interessou demais, porque oferece um modo de pensar o que a gente tem feito aqui no Observatório de Jornalismo também, tem uma proximidade muito grande com o que a gente vem pensando, que a gente vem com os rumores que a gente vem juntando também, né? Sim. De certo modo. A partir disso eu fiz alguns ajuntamentos, como eu falei, né? Eu queria terminar com um ponto de interrogação, mas eu não consegui, eu fui só juntando trechos de coisas que eu li no livro e algumas anotações, e aí eu vou falar isso, né, aqui, e ao invés de pedir para você responder qualquer coisa, eu vou pedir para você contemplar essas junções que eu tentei fazer, porque eu acho que isso pode ser bom para a gente, pode ser bom para a gente aqui no Observatório de Jornalismo, e de repente pode ser alguma coisa que te interessa também, né? Tem um trecho lá do livro que você diz o seguinte: Michel Foucault se perguntava por que um pintor trabalharia se não fosse para ser transformado em pintor? E por que alguém escreveria, poderíamos nos perguntar? Para intervir em si mesmo, para se infligir ideias quase sempre improváveis, para se usar de vários modos, para se contrair e distender, para que os insights insistam e que com eles você possa compor algumas ações perceptíveis. Eu percebi aqui, Preciosa, uma ideia de escritura que o antropólogo estadunidense Roy Wagner, que a gente também tem trabalhado bastante com as ideias dele, né?
ele definiria como diferenciante, ao contrário da escrita coletivizante, né, que é a escrita do jornalismo hegemônico, que é a escrita gramatical, né? Uhum. Aliás, a própria ideia de escrita, né, parte da própria estrutura, da própria natureza da língua é coletivizante, né? Então, fazer isso seria trair a natureza da língua, por assim dizer. A sua Claro, escritura, então, traria essa função de desfuncionalizar a língua. Me parece, então, que tem um paralelo interessante aqui com o tensionamento que a gente propõe no jornalismo e no pensamento sobre o jornalismo. Acessar traduções coletivizantes que inspirem esse pensamento-ação junto sobre jornalismos possíveis, né? Eu pensei isso logo depois do outro trecho, que é o seguinte: trair a língua é forçá-la a compassar com a palpitação do corpo que escreve, inseminar tal euforia que a faça entortar, deixe fanha, gaga, que se desmanche em seus inteligíveis agmas para se ficar colado às palavras que mais se amam. É lindo isso, né, gente? Um corpo que só trai, mas rouba, aspirador de ideias que estão por toda parte, fino misturador que concentra seus resíduos prediletos e os devolve sob a forma anônima e desgarrada de pensar. Aí deu match total, né? Então, profunda relação aqui, mesmo que não seja direta, Rosane, com a ideia do xamã, do mundo ameríndio, tão cara para a gente aqui no Observatório de Jornalismo, né? O pintor e o escritor trabalham para ser transformados, deformados pelo que fazem, assim como o xamã. Inventar palavra, abrir mão das palavras prontas, dos modos prontos de se expressar, dos canais canônicos, é alguma coisa que parece para a gente que é essencial hoje no jornalismo, né? Bem, foi essa reflexão que eu fiz. A partir disso eu te pergunto, né? Ou coloco aí para contemplação. Como que você olha para isso, né? Porque eu entendo que, como eu falei agora há pouco, deu match total, né? Já podemos bater lá no Tinder, né? Deu match. Que amor, que legal. Então, eu tive muita sorte, aí é sorte mesmo, de ter tido uma orientadora e de ter tido um corpo de professores que me autorizavam, né, a ir nesse caminho. E é interessante porque é demais escutar esses ajuntamentos que vêm de ti, porque eu acho que o tempo inteiro eu sinto assim que tem um refrão musical meu que é esse, né? Escrever ou pensar para intervir, pequenas intervenções, né? Assim, por causa dessa conversa, eu comecei a pensar em algumas coisas que eu tinha escrito. Um texto que eu escrevi para uma revista de educação, em que eu vou falar exatamente dos textos. Eu estou reclamando, eu reclamo. O verbo não é reclamar, mas eu digo assim: puxa, a gente vê esses textos acadêmicos, né, que a gente recebe, e dá uma certa sensação de que não tem ninguém dentro, não tem uma voz que sustenta aquela pessoa. Então, e era sobre isso. E era também sobre e eu acho que isso que você está falando, eu acho que é uma loucura achar que não se. A gente, quando está escrevendo ou está pensando, e aí eu não estou falando só na universidade, não, eu acho que isso é um labor diário, a gente vai contra as cristalizações que a língua impõe, né? Porque é o que você falou, tem um sistema da língua. Como é que você pode trair um pouco? Quer dizer, não vai conseguir tudo, mas você tem que, de alguma maneira, né, assim, trair um pouco e tentar solapar o conjunto de estereótipos que vem quando a gente. Eu digo para os meus alunos: ó, a primeira coisa que vem é um conjunto de coisas que estão prontas e é a voz alheia. É quase como se você fosse cavalo de uma voz que não é sua. Assim, eu brinco, falo assim, quase mexendo com a ideia de terreiro, porque assim, você tem que de alguma maneira você pensa e escreve para tentar encontrar qual é a sua voz, o seu timbre, o seu ritmo,
E aí você vai conversar com os autores, quer dizer, você, junto com os autores, você vai se agenciar com os autores, que é a ideia, né? Assim, tem muita coisa do Deleuze aí, mas é um Deleuze que eu queria muito, era um desejo muito meu, assim, era uma preocupação, né, de não colocar palavras na boca sei lá, um filósofo do porte do Deleuze e Guattari, né, porque às vezes Deleuze, muitas vezes são textos em conjunto, mas era assim, mas era uma coisa, puxa, esse homem aqui, ele de alguma maneira, ele estimula, ele nos anima a dizer, olha, você não é só um reprodutor de coisas, é possível produzir alguns arranjos, né? Alguns arranjos de pensamento a partir de um uso da língua, que é uma coisa que me é cara, né? e que me interessa. E eu tinha um álibi, eu não sou filósofa, então eu podia ficar ali num lugar que era trazer uma teoria incorporada, que eu devorava de um jeito sem nenhuma pretensão de dizer que este é o jeito, mas era um jeito singular que eu estava tentando exercitar e, ao mesmo tempo, trazê-lo como intercessor, que é uma ideia, isso também é um conceito que está lá, intercessor, aquele que abre portas, né? É meio assim, então o intercessor provoca, faz você sair de um lugar, né? Os devires nossos têm a ver com alguma coisa que, sei lá, atravessa seu caminho e tem ali um campo de força que te arremessa em outros lugares. E aí o Deleuze é muito legal, porque ele diz assim, pelo menos o Deleuze, não é o Deleuze, é um Deleuze, né? Esse Deleuze que me interessa, né? Que é esse, alargador de espaço, né? Que é meio... eu vou fazer uma coisa assim, que é meio um defumador abre caminho, sabe, assim, para mim, na minha cabeça, assim, porque essas coisas me interessam e eu acho que ele é muito sensível a você colocar ele para conversar com outros autores, por exemplo, com saberes que vêm da floresta, com saberes que vêm do terreiro, e é possível, sem, claro, os puristas, imagina, deve ter gente, mas, enfim, e é legítimo também, eu acho que a gente tem que, assim, eu acho que, às vezes, para um filósofo é um conceito, quem é da filosofia, é um conceito, a pureza do conceito, e eu acho isso formidável. Agora, eu, né, especialista nessas mixagens, e gosto disso, porque acho que é muito, às vezes, e aí eu estava falando do Deleuze, que ele diz assim, uma aula é algo musical, ele diz isso, e não serve para todo mundo. Aquilo que uma pessoa está dizendo não serve para todo mundo, e as pessoas despertam ao seu tempo, cada uma ao seu tempo. E essa história da música, que, na verdade, você é porta-voz de uma música, talvez seja isso, né? É um pensamento que tem a ver com a música, tem a ver com a audição, porque você vê, as palavras que você vai colocando, elas também têm uma sonoridade, né? Então, assim, as palavras em si também têm, elas são portadoras, às vezes, de um axé de pensamento, que vai sendo construído. Então, eu acho isso me é muito caro hoje, eu acho isso muito importante. E, claro, né, não me colocaria, eu jamais daria um curso assim, Introdução a Deleuze e Guattari, porque não é isso. É, na verdade, o que esses autores oportunizam a gente e dizem, olha, eles são, né, sobretudo o Deleuze, ele é um profundo conhecedor de filosofia, mas ele, no abecedário mesmo, ele vai dizer, olha, eu não sei nada estocado, eu não tenho nada estocado, salvo Spinoza, que eu sei de cor, do coração. Então, assim, é interessante isso, porque ele também vai dizer que uma aula é, sobretudo, uma emoção, e que é estranho, né, um camarada dizer isso, é emoção. E essa emoção não é porque a gente vai às lágrimas, nada disso, mas porque tem ali algo que eu traduzo como passa um fluxo de energia e de contágio, porque também acho que é interessante a gente pensar nessa ideia de contágio, porque tem o vírus, esse vírus, que contagia, mas a gente tem que ver, a gente não existe sem ser contagiado, né? Só que, às vezes, as coisas que a gente vai, enfim, a gente vai se contagiar com o quê? Né? A gente vai se contagiar com aquilo que nos compõe
ou que nos decompõem. Então, eu acho que essa é uma grande questão. Isso tudo vinha dele, das leituras. Diálogos é um grande livro que está sempre... E é interessante porque você, às vezes, não sabe o que esse homem está dizendo, né? Eu não sei se vocês... E, ao mesmo tempo, tem algo que não é da ordem do pensamento cartesiano, tem que aposentar, porque tem umas coisas, tem ali umas piruetas arrojadas, né, que o camarada vai dizer, bom, você tem que trapacear e manter o jogo. Trair é, de alguma maneira, sabe, ir lá e inventar outro jogo. E eu acho que essas coisas todas, eu fico muito atenta a elas. Agora, claro que eu tenho um prazer enorme de escrever, então eu também fico ali. Vocês já devem ter visto esses documentários de sambista, é muito bom, eu adoro, porque os caras são geniais, eles são pessoas superiores, a meu ver, porque tem o ritmo e tem essa coisa da palavra, que é saborosa, gostosa. Eu não me lembro qual era a palavra, mas eu vi um desses documentários que o sujeito cismou que se aquela tal palavra não entrasse no samba dele, ele tinha que dar um jeito. E tem horas que é um pouco isso, porque é meio de escuta, de oitiva, sabe? Que a gente vai construindo um percurso, mas aí, assim, eu acho que sempre tem ali uma coisa que eu tramo, que eu acho, que será... Há palavras que abrem caminho e palavras que fecham caminho, conversas que abrem, conversas que fecham. Então, é uma vontade danada de sempre lançar alguma coisa que é uma sugestão, que é alguma coisa que talvez a gente possa, alguns, embarcar e a gente ir inventando, cada um à sua maneira, outras veredas, pavimentando outros caminhos. Eu acho isso interessante, generoso, eu acho Deleuze generoso, assim, eu acho que tem uma generosidade, há pensadores generosos, né? E tem gente que não, que você tem que reproduzir todo o esquema do camarada, que eu não acho ruim, mas não serve para mim. Isso não me serve. Não, enfim, não acho que isso seja ruim, enfim, mas não é a minha. Eu estou ouvindo, assim, tem uns acordes que estão audíveis aqui para mim na sua fala, e que reforça essa relação o match que eu dei no início dessa conversa, né? Se por um lado, falando aqui da perspectiva índia, das ontologias possíveis, de uma outra epistemologia do mundo, eu ouvi acordes aí na sua fala do Luiz Antônio Simas, né, da macumba como epistemologia do mundo, é isso mesmo? Mas é muito. Eu tenho lido bastante depois do final, se me permitem, eu separei um trechinho do Krenak, separei um trechinho do Simas, porque eu acho que são e é interessante, porque o Rafael Haddok Lobo, que eu não li ainda, mas ele tem uma aproximação, e ele é filósofo, ele tem uma aproximação muito grande com esses autores. Então, por quê? Porque isso pega numa energia vital que me interessa. Eu acho que tem que pensar incorporado. Não dá mais para pensar... É difícil para mim. Qual é o seu tema? O meu tema é tal. Não é isso, porque o meu tema é um cruzo, é o tal do... é a coisa do cruzar. Agora, é verdade que são leituras que têm vindo para mim não há muito tempo, então também não é uma questão de... Também não acho que é para pegar para usar, porque tem uma coisa muito utilitarista. Eu quero que comece a fazer sentido em mim, e cada vez faz mais, porque já fazia. É porque essas coisas já faziam. Então, eu acho que é o encontro de algo que já existia como um desejo meu. Poxa, eu aprendo pandeiro, eu toco pandeiro, eu não toco bem pandeiro, mas eu aprendo pandeiro. Então, assim, sinceramente, essa história de tocar o pandeiro, e a minha professora, eu falo sempre isso para ela, é demais, porque é uma outra coisa. E eu acho que isso... No meu caso, eu não estou dizendo, toquem pandeiro porque vocês vão pensar melhor. Não, mas... E nem sei se é pensar melhor ou se é pensar pior, mas é habilitar outros regimes de entendimento de coisa, que não é só racional. Não é tudo muito... Sempre... Eu acho que assim, a gente jogou para debaixo do tapete as coisas
intuitivas. Daqui tem lá no Krenak, né? Assim, o camarada antropólogo vai ver uma mulher velha e aí ele acha que ele tem que atender logo ela, né? Uma parente, uma indígena. E ela está conversando com a pedra. Aí o camarada, né, diz assim, ué, mas ela não vai me atender? Ela está conversando com a pedra, mas aquela pedra, né, não é para ele, pode ser uma mera pedra, mas não é uma mera pedra. Tem um saber dali que ela, né, que está entre, né, que tem ali uma conversação infinita. E aí o sujeito, que é um eu, né, um eu gordo, né? Não, mas como? Eu tenho mais importante. Quer dizer, esse lugar, né? Esse lugar que a gente se deu, que eu acho importante a gente ter um lugar, mas esse super lugar de achar que tudo, né? Tudo gira em torno da gente. Eu acho que isso é uma burrice, né? Eu ouvi o Krenak falar um negócio tão lindo. A morte, se eu morrer, eu vou virar ancestral de alguém. Então, você vai vendo essas coisas. Então, você perguntou um pouco, né, Lara? O que eu tenho escutado? Eu tenho escutado muita coisa, né? E esse tempo todo, e coisas que ficam sem um lugar para eu colocar, mas ficam aqui, muito, muito presentes e que me dão muita alegria e sustentação num momento tão dramático que é esse que a gente vive, né? E, enfim, acho que você tem razão, Evandro. Tem um som, sim, por aí que vem e que já estava, né? Assim, presente em mim, mas espero poder desenvolver um pouco isso e incorporar isso nos meus textos não é para publicar só para ter o meu lápis gordo, lindo, porque não vai ser, ele é o que é, mas para a gente, é o que eu falo, essa função de professor, né, de instaurar um espaço de convite à emancipação do sujeito adquirir uma voz, eu acho fundamental, e eu acho isso muito, bonito, eu acho isso bonito, eu gosto, eu acho legal. Rosane, você pintou um quadro que é a resposta da pergunta que eu ia te fazer agora. Eu tô completamente contemplada com essa pintura que você fez. E até porque acho que realmente a resposta a essa pergunta, ela passa por outras sensibilidades, que não só um desenvolvimento lógico, racional de ideias, né? E essa pergunta ela tem a ver com um trecho do Rumores, né, do seu livro, que você fala de uma coisa que a gente estava falando lá na pré-live também, de uma enigmática pesquisadora da existência, né? Que se pergunta, essa enigmática pesquisadora da existência, nesse trecho, ela se pergunta, o que existe lá, do lado de lá, né? Você se encontra nesse estado, Rosane, o da pesquisadora da existência? E aí eu te pergunto isso também, porque como o Evandro já disse, interessa muito para a gente, assim, fortemente, conhecer outros modos de existência para poder olhar para o nosso modo de existência, né? Mais especificamente, nos interessa conhecer como se dá a tradução de mundos em outras naturezas, outras culturas, como eu falei para você também, para que a gente possa, então, olhar a maneira como a gente traduz e inventa e imagina e cria mundos através do jornalismo, né? E aí, se você se encontra nesse estado que eu sugeri, que é a da pesquisadora da existência, que você menciona lá no livro, como que a gente pode pesquisar existências, Rosane? Não, eu falo isso porque, enfim, eu não sei se... assim, é interessante, né, formular... porque a gente formula o improvável e o impossível, né, que é ser uma pesquisadora da existência. Mas é porque eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando, né? Como outras epistemologias, né, eu acho isso interessante. Tem um momento do livro do Simas com o Rufino, e que é legal, acho que se chama, acho que o capítulo é Terreirização da escola, ou da educação, alguma coisa assim, e eu não sei nem se é nesse capítulo ou em outro que eu li, mas é bacana também a gente dizer o seguinte, não é um bota abaixo de um tipo de epistemologia, de todo um legado que a gente tem, de uma tradição
de pensamento, que é formidável, porque senão a gente também é bobagem. Eu acho que o que a gente está convocando é sustentar essa formação que a gente tem, europeia, branca, não sei o quê, mas bombardeá-la com outras, sabe? Eu acho que assim, forçar ela a dizer aquilo que ela não teria dito se a gente não for lá e azucrinar. Então, é um pouco... Acho um pesquisador da existência talvez seja alguém que fica ali, né? Vamos pensar como Deleuze, que diz assim, a gente não pensar quem diz assim, o homem pensa. Então, assim, homens pensam, né? O ser humano pensa. Não, pensa, não é isso, não é essa faculdade desse tipo. É assim, ele é convocado a pensar porque tem alguma coisa que insiste e azucrina ele. No meu caso, é uma questão, eu acho assim, sendo bem sumária, assim, alargar a possibilidade, quer dizer, há de haver outras combinatórias de pensamento, de modos de existir, de modos de vestir, de modos de pensar, que não podem ser só monológicos. É impossível, né? Essa ideia, porque essa ideia dessas identidades que são criadas pelo capitalismo neoliberal, né? Então as pessoas ficam variando de identidade, então eu sou isso, eu posso comprar isso, todo mundo muito livre para poder ser o que é. Mas assim, esse desejo, ele precisa ser de alguma maneira, né? Assim, isso é difícil. Eu não sei como é que vai fazer isso, não. Quer dizer, como é que eu acho que isso não é algo hegemônico também, não vai acontecer com todo mundo, mas eu acho que, sei lá, hoje o que eu poderia dizer voltando lá aos rumores, alguma coisa vai acontecendo, porque essa experiência de Paraisópolis, essa experiência dos terreiros, essa experiência dos indígenas, que, na verdade, né, é lamentável o número de mortos, né, tem aumentado, assim, é um negócio terrível, mas, enfim, há coisas se produzindo e que há sujeitos que estão vindo aí, emergindo, que tem que achar que este tipo de existência é intolerável de alguma forma, para poder, né, a partir de agenciamentos e com vozes que são muito diferentes e com vidas muito diferentes, inventar uma comunidade dos desiguais, né? Desiguais no sentido não do desigual, não estou falando da desigualdade econômica, social, que essa teria que resolver logo, né? Enfim, mas dessas vozes todas e como escutar. Acho que isso é uma coisa muito difícil, porque a gente vê às vezes em reuniões de departamento como é difícil escutar com um amigo, né? A gente tem assim essa coisa da escuta. É muito complicado. A gente é demais porque é uma vida. A gente está vivendo eu acho que é uma mudança mesmo, que todo mundo diz, eu não estou chovendo no molhado, né? São outros caminhos que são apontados para a gente, a partir desse extraordinário incidente, né? Extraordinário mesmo. Mas eu acho que assim, eu acho que tem muita gente que pode dizer assim, não, mas eu já tenho aqui esses meus saberes, eu vou ficar com eles e vou reproduzi-los e vou... Esses são os autores que as pessoas têm que saber. Então, assim, esse lugar das certezas, das convicções, eu acho que tem que ser revistos, né? Deveriam ser revistos, né? No meu caso, porque isso dá um trabalho danado, né? Imagina, eu agora fiquei encantada lá, né, com, sei lá, epistemologia da macumba, ou com os saberes da floresta. E aí, como é que faz, né? Assim, porque é algo que a rota muda a tua rota. Mas eu acho que a gente... mas eu acho que tem que, sei lá, a gente tem que mostrar essa vulnerabilidade, mas foi encantado por alguma coisa, então aquilo tem que, de alguma maneira, encontrar um lugar de você ganhar algum tipo de expressão nisso, mesmo que seja, sei lá, não sei se eu vou fazer um grande texto sobre isso, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha existência anda abalada com essas descobertas minhas, né, que são novidades para mim.
e que para outros não são, né? Imagina os antropólogos. Também pode dizer, todos os antropólogos. Não, porque tem os antropólogos também chapa branca, né? Então, não é bem assim, né? Então, as coisas não são do tipo. Então, todos os antropólogos estão ali sei lá, na vanguarda desse pensamento não é isso, né? Mas eu acho que essas coisas vêm me seduzindo muito, e eu acho que assim, a minha pequena contribuição, e que tem outros autores, por exemplo, me lembrei do Jorge La Roça, né, que é um autor que trabalha na educação. Por exemplo, é demais, porque ele vai contrapor a ideia de informação, a quantidade de informação e a experiência. Então, assim, o que as pessoas, os alunos, né, em geral, assim, eu volto aos meus alunos, né, o que as pessoas querem? Uma quantidade enorme de informação, porque isto garantiria que no mercado eu teria um lugar. Mas e aí ele faz uma pergunta que é matadora, né? Mas sabe, você sabe muita coisa, mas o que te acontece? O que na verdade está lá que te marca e que te faz desejar escrever, intervir na sua vida, no seu cotidiano? Porque eu não acho que está separado do teu cotidiano de um pensamento, sabe, intelectual, assim. Eu acho que a gente, então, agora que vai para a cozinha, né? Então, a gente lava a louça, e a gente cozinha, e a gente, né? E assim, sempre fomos, mas acho que vamos mais agora. A gente fica em casa, não sei o quê. Mas assim, eu acho que, para mim, nunca houve muito. Era uma vontade muito grande de fabular coisas. Por exemplo, esse é um conceito que eu estou querendo muito ir atrás dele, que eu anuncio. O Peter fala num livro dele, esses niilismo, esqueci o título, depois posso ver aqui direito, mas assim, essa ideia de fabular, né? De ficcionalizar outras possibilidades, que não é tipo fugir, sair à francesa desse mundo, mas é saltar para outro lado para poder alguns outros mundos serem. A gente tem porque tem muitas formas que estão informes, e eu acho que precisa de gente para dar uma. Como é que eu vou dizer assim? Assegurar que elas possam existir. Porque se a gente passa um trator em cima delas, elas não vão existir, porque são coisas que vêm brotando. Então, elas necessitam de algum acolhimento dessas coisas. Então, eu acho. E tem gente escrevendo sobre isso, né? Sobre como é que se instauram coisas que. Como é que as coisas que são silenciadas podem vir para uma frente de coisas, né? E que a gente possa, de alguma maneira, estar junto. Né? Acho que estar junto ali, né? Meio maternando, né? Eu acho que um pouco isso, sei lá. Fico pensando assim, enfim, imagino um pouco essas coisas aí que você está falando aí. Sei. Rosane, me lembrei, enquanto você falava, eu sempre lembro desse conto do Eduardo Galeano. O Evandro sabe que eu adoro essa do livro dos abraços. Tem um dos tópicos ali, que acho que é a função da arte, que chama função da arte 1 ou função da arte 2, e é um trecho, é uma escrita que vem sempre para mim em vários momentos. Então ela me causa um certo encantamento, e porque ela traz um tipo de fabulação, usando o termo que você acionou, que aciona também uma poética do olhar, assim, né? Que é aquele conto que tem um garoto e um pai, e aí o pai vai levar o menino para poder conhecer o mar. Ele nunca viu o mar, né? E aí ele chega, tá de frente para o mar, né? O filho e o pai, o menino tá de frente para o mar, e ele vira para o pai e fala assim: pai, me ensina a olhar, porque é algo que é desconhecido para ele. Então tá na frente dele, ele não consegue ver. Então o pai tem que ensinar ele a olhar. E aí, né, a pessoa já se emociona, porque tem o lance do encantamento. Porque como a gente pode encantar, né, o olhar. Não é só olhar, né, é ensinar a olhar. E aí acho que passa pelo encantamento e pela fabulação, como você bem frisou. E aí, depois dessa que emoção, vou dar um aviso super assim prático, que é o seguinte: o nosso tempo no Instagram, o nosso tempo no Instagram está terminando, né? Eu acho que o Evandro vai emendar uma pergunta agora. Já estou aproveitando para poder dizer
quem está acompanhando a gente pelo Instagram para mudar para o YouTube. E aí é isso. Agora vocês podem ficar à vontade para o próximo tópico de conversa. Momento Então, blogueirinhos. youtube.com.br/jornalismos no plural. mas precisa dizer isso, é óbvio, né? Porque vai mudar, vai migrar. Então, eu acho que isso que você falou, Lara, é um pouco aquilo que ele fala, que uma aula é também, porque é demais, porque ele não está dizendo que não é pensamento, não é a intelecção, mas ele joga o intelecto nos braços também da emoção, no seguinte sentido. Eu acho que isso é uma coisa que na literatura se sabe bem, e vocês sabem muito bem isso. Não é o que se diz, mas como se diz, né? Então, eu acho que essa é uma grande. Então, introduzir um como, né? Um como, que é um como, e que você não tem esse lugar, por exemplo, esse lugar é, de, de encantamento ou de contaminação tem a ver com o fato de que a gente isso não acontece à toa, acontece porque é possível acontecer entre alguns corpos e entre outros não. Então, o que me torna mais interessante, sei lá, mais viva, é a capacidade de um calor que rola no pensamento, nesse pensamento e nesse modo de existir. Então, porque senão é um troço burocrático. Então, a gente sabe disso, a gente foi a milhões de palestras, então, que são às vezes, né, coisas muito. São, enfim, que eu não gosto muito de fazer comparação, porque eu acho que a gente tem que parar com essa história de que. Você lembra aquela música do Caetano? Uns vão, uns são assim, outros são assim, e nunca estão todos. Uns mais ou menos, uns, né? Uns médios, uns mais ou menos, uns por demais. E é isso, a vida tem essa coisa, e eu acho que isso é bonito também, essa composição disso tudo. Sem a gente, não, isso não, isso aqui. Senão, acho que é discriminatório, bobagem, fica ali fazendo julgamento, julgar o mundo, né? Ficar julgando a vida. Aí, sei lá, não é para julgar a vida, é para embarcar no que vai aparecendo e vamos tentando, né? Vamos tentando no fluxo conseguir coisas potentes, né? Que levem a gente para outros lugares, eu acho, assim, me parece, não sei. A gente falou, Preciosa, a gente falou de antropólogo, a gente falou de Deleuze e Guattari, né? E aí junta aqui numa conversa assim, a gente gosta muito, eu brinco muito, Lara brinca também com a definição do Viveiros de Castro, antropólogo, né? Ele fala que Deleuze e Guattari são um autor dual, lá em Metafísicas Canibais, né? Uhum. É o último livro dele, né? Que é uma obra que já está para além da antropologia, já resvala na filosofia, né? E é o grande, hoje a gente pode entender como um lugar onde está, de onde a gente pode partir para entender a virada ontológica, né? A ideia de que a gente pode estar nos outros mundos, nas outras existências, buscar análogos de conceito para pensar a nossa, né? E aí, assim, de Castro, ele fala lá no Perspectivismo Ameríndio, né, muito inspirado em Deleuze e Guattari, e o Renzo, nosso orientador, sempre diz isso para a gente, né? Deleuze e Guattari não é para entender, é para se inspirar. Inspire-se em Deleuze e Guattari. Eu acho também. Né? Uhum. Então, Acho, o Castro ele diz que a vestimenta, a roupa, ela diz de modo de viver, precipita ponto de vista diferente, né? Um aspecto dessa proposta está ligado aí à ideia da virada ontológica, né? Em geral, que é a observação da relação dos povos ameríndios com os objetos, animais, artefatos, né? Assim como os humanos usam os objetos e entes não humanos, os não humanos, objetos ou não, também usam os humanos. Né? Então, isso é lindo, né? A roupa com essa roupa é muito legal. A roupa, então, seria esse instrumento que precipita perspectivas, precipita outros possíveis, assim como outros objetos, né? Como outros devires. Os objetos, os invólucros, eles nos vestem, assim como nós vestimos a eles, né? A gente pensa assim também no jornalismo, Preciosa, que aquele jornalismo precipitado a partir de uma aliança entre satélites
carros, grandes antenas, microfones, câmeras de HD, TV e pessoas, é um. Sim. Mas existem outros, né? A gente não pode dizer que aquele jornalismo que é precipitado por um telefone celular, uma rede de telefones celulares conectados por rede 4G, uma rede de antenas de celulares, jovens com menos de 30 anos, né? Só para dar o exemplo que a gente sempre recorre a ele, da mídia ninja, dos personagens. Não é a mesma, né? A gente pode até usar o nome, mas não é a mesma coisa. Então, esse invólucro, esse entorno, né? Esse devir, ele define, essa rede de devires define a coisa em si, né? Mesmo que num caráter temporário. Né? Me parece que essa perspectiva conversa com o modo como você tem abordado as roupas nos seus trabalhos mais recentes, né? No campo da moda, como um devir, essa aliança antinatural, ou para usar o termo de Viveiros de Castro, transespecífica. É isso mesmo? Não, sim, sim. Eu tenho, eu já nem falo mais da moda, né, porque eu não acompanho muito a moda, mas as roupas, sim. E as roupas, é o que você falou, né? As roupas, e a lógica é a mesma, é a lógica de como é que peles você sobrepõe à sua pele, a partir de composições, aí eu vou até brincar um pouco, a partir de assim, que escrituras são essas que você pode inventar, se você... Às vezes é exatamente... eu acho que é, sobretudo, criar uma espécie de curto-circuito na expectativa das roupas, que são colocadas para a gente como, olha, se você vestir tudo isso daqui, você vai conseguir tal emprego, ou tal coisa, ou você vai ser aceito socialmente, porque com pessoas muito jovens é muito interessante, porque a gente é muito... E não estou dizendo que a gente vai viver... Não há um mundo... Esse mundo do lado de fora que eu podia criticar não existe, né? Porque na medida em que a publicidade ela avança sobre o sujeito, e olha, é muito difícil, isso é muito difícil que você está dizendo, porque é uma conformação, é um desejo de não frustrar nada, de nada sair do lugar, de nada falhar, de tudo estar montado. É impressionante, porque o discurso é sempre a lógica é do vitorioso vestir, né? E não de alguma coisa que sei lá, eu testei uma cor com outra cor e uma padronagem, misturei, e a moda já faz isso, quer dizer, há vários estilistas e, sei lá, eu tenho um xodó pelos japoneses e outros, os belgas também, que já fazem isso. Então, assim, mas não é um discurso muito fácil que chega, porque o que chega na verdade, pegar isso daqui, é jogar isso num lugar palatável e oferecer como uma linguagem, é isso aqui. Tá vendo essa loucurema toda aqui? Mas tem isso aqui que você pode usar. Então, é complicado, porque não sei, por exemplo, as roupas, né? Eu fico pensando, bom, tem roupas para dançar, né? Tem roupas que se movimentam, elas têm um movimento. Vocês já viram um filme? Eu achei tão bonito. O filme não é de grande coisa, chamado Bossa Nova, é um filme brasileiro. Viram isso? Então, tem o Fagundes, eu não sei os nomes dos personagens, sei que é o Antônio Fagundes. Você viu? Mas tem um episódio que é tão bonito. Eu fico tentando pegar umas coisinhas assim e levar para os caras, assim, para os alunos e para mim também, porque, na verdade, a gente fala para a gente e para todo mundo, né? Para ver o que instaura ali, né? E aí ele quer presentear a professora de inglês dele com um vestido. E aí o pai é um alfaiate. E ele pega o tecido, e eu achei tão bonito a personagem, né, pega, que é o alfaiate pai do fulano que quer presentear, pega o tecido, e aí ele escuta o tecido, e ele diz assim, esse tecido quer ser um vestido. Então, assim, é uma coisa simples, mas é bonito, porque não é só pegar a coisa pronta e encaixar,
né? Não também não me importa, não é que você vá o tempo inteiro ficar indagando a textura das coisas, mas se furtar a ver que tecido é esse, como ele compõe com o teu corpo, se a pele gosta, não sei o quê. Eu acho que essas são. Ou se, eu gostei desse arranjo, vai todo mundo achar esquisito, mas tem ali um desejo de uma certa montagem. Por isso que eu acho, por exemplo, eu acho muito importante a figura da drag, que mistura tudo. Essa montagem escalafobética é muito legal para a gente, cada um, escolher, né, a sua montagem, mas saber que trata-se de montagens, as roupas são montagens para quem trabalha, opera com isso, né, que está interessado em pensar roupa. Porque eu acho que essa ideia da montagem é muito legal, e é uma montagem que não encaixa muito direito. Quer dizer, eu acho assim, no mundo em que não pode falhar nada, tudo tem que ser bem encaixado nos lugares, coisas como a falha, o desencaixe, aquilo que não dá certo, não tem lugar. Então a gente tem que trabalhar um pouco para construir esse espaço de um fracasso, de uma falha. Por exemplo, o que eu acho demais em algo como isso que vocês fazem? É porque não é uma coisa, não é super equipamento de não sei o quê. Mas o que interessa é porque, de repente, tudo pode não dar certo e não vai dar, vai cair, vai não sei o quê. Mas eu acho que essa queda é a qualidade daquilo que está ali sendo oferecido. Faz parte desse jogo que podia ser super tecnológico, com tudo. Nada contra, mas não é a escolha de você. Acho que o mundo tem que se abrir para as escolhas múltiplas, que são desde a laje, né, né, da festa da laje, até, sei lá, os playboys do Leblon, que eu não tenho nenhum apreço por eles, assim, mas que também não os detesto, mas, enfim, não me interessam. Mas eu não acho que é dali que vem alguma coisa, assim. Mas, por outro lado, também acho que pode sim, porque um cara daquele pode topar com o outro, que de repente desvia ele daquele. Então, as coisas estão em processo, as coisas estão se fazendo. Então, não dá para ser, vai ser assim, vai ser assado, uma pessoa que. Porque são encontros. Agora, numa sociedade como essa, em que os encontros, aí eu estou falando, esses encontros não podem acontecer porque são mundos que ficam e se isolam, aí é mais difícil, né? A gente não importa essa subtecnologia. Pô, a minha mãe morava no Caminho do Meia, no Rio de Janeiro. Eu vi umas festas juninas que tinha, assim, quilos era festas de rua e de amplificadores e não sei o que, era uma tecnologia maravilhosa lá, e neguinho já fazia, assim, um Kraftwerk no funk. Os caras tinham uma educação musical finíssima, entendeu? Então, isso está lá no Hermano Viana, né? Que escreveu sobre funk, escreveu sobre samba, quer dizer, a gente tem tudo, mas essas coisas são sempre massacradas, são sempre colocadas de lado, e a gente só fica com os padrões globais, né? Assim, de tudo. Isso é muito chato, muito triste, né? Mas acho que tem ali muita gente resistindo no sentido não de confronto, mas de inventando as quebradas, né? Inventando outras rotas, né? Enfim, e a gente está junto nisso, né? Sei lá, enfim, me parece. Estamos juntos, sim, Rosane. Rosane, eu vou acessar de novo para finalizar. A gente tem um último tópico assim, de conversa. Tem um trecho do livro do Rumores também que me tocou profundamente, embora tudo que eu tenha lido ali tenha me tocado assim, muito profundamente, que é no tópico Eu Vou Lhe Contar um Segredo. E aí eu queria ler um trechinho. Você fala assim, né? Tem gente que quebra espelhos e aspira ao azar, quem sabe um outro nome para acaso. Dispõe-se a explorar o estranho em si, conectar-se com o intempestivo, o sem nome que lhe dá boas-vindas, e força uma fenda em sua intimidade, rompe com a cadeia de condicionamentos
a que chamava viver. Desalojada das formas em que se reconhecia, um discreto lamento começa a assediá-la, mas finge não escutá-lo. Decide apegar-se com fúria à urgência dessa nova vida, intensivamente frágil. Não lhe passa pela cabeça rotulá-la. Prefere carregar consigo esse nominável estado inédito. Prefere, de agora em diante, deixar a porta aberta. Abre aspas. Não sou mais eu mesmo como antes. Fui arrebatado em um devir outro, levado para além dos meus territórios existenciais familiares. E aí uma citação do Guattari, né, que você faz. E aí, mais à frente, Rosane, tem a imagem que você evoca quando você descreve o personagem de um curta-metragem do Carlos Nader, de 1998, né? Essa imagem que você evoca e que formou em mim, e que formou para mim uma imagem, vem muito de um trecho que você fala assim, trata-se de alguém, se referindo a esse personagem, trata-se de alguém em empenhada transformação, alguém aceso. Me parece, Rosane, que para a gente se manter aceso, né, é preciso, de alguma forma, explorar o estranho em si. Você já dá esses indícios aí nesse trecho que eu li, né? E aí, de acordo com o conhecimento produzido por uma certa antropologia, e não toda a antropologia, né, da qual faz parte a ideia de invenção do Roy Wagner, que a gente citou aqui agora, a ideia de invenção como criatividade, não como falseamento. Evandro falou um pouquinho do Roy Wagner um pouco antes nessa conversa. A gente só consegue olhar para a gente quando a gente olha para um outro, né? A cultura, no pensamento do Roy Wagner, né, segundo ele, é o que precipita do choque cultural, do encontro entre dois outros. Antes desse encontro, não há cultura. Há somente comportamentos naturalizados, ou então, do modo como o Guattari fala ali, territórios existenciais familiares. Né? Por essa via, né, se o que precipita do encontro é a cultura, e antes do choque cultural não há cultura, mas sim comportamentos naturalizados, a gente não reflete sobre, né? Por essa via, me parece também que não há reflexão sobre o eu sem reflexão sobre o outro. Né? Me parece que um mundo possível, Rosane, e um jornalismo possível também, porque a gente está trazendo essa reflexão para o jornalismo, necessitam fortemente abandonar os hábitos de ser, explorar o estranho em si, né? Há modos de ser, obviamente, estar no mundo que fazem muito bem essas torções, a gente já falou um pouco aqui, né? Principalmente os povos animistas, como os povos indígenas, né? Existem outras naturezas e outras culturas que fazem muito bem isso. Estão muito bem resolvido com essas torções, né? Quer dizer, contornar-se outro como uma condição da existência do ser, né? O outro como margem da existência do próprio. E aí a gente já evoca ideias como a antropofagia, o próprio perspectivismo do Viveiros de Castro, né? Um conceito baseado no modo de viver, de ser e estar dos povos ameríndios, obviamente, o xamanismo, enfim, né? Então, existe uma galera que já faz isso muito bem, né? Sim, mas e aí, considerando esse nosso modo de ser e estar no mundo, né? Dos ocidentaloides, como o Renzo fala, nosso orientador Renzo Tadei, né? É legal isso. Muito, sim, que é muito baseado no humanismo, né? Em que o capitalismo gerencia, o capitalismo neoliberal gerencia o que é o eu e o que é o outro. E aí as variações possíveis, né? O que é do eu e o que é do outro, né? Então, nesse nosso mundo gerenciado por esse ente, né? Que age sob o guarda-chuva do humanismo, né? Há maneiras de se manter aceso, Rosane? Quais são as ideias para adiar o fim do mundo da Rosane Preciosa que podem adiar a queda do céu? Então, eu acho que
É isso, assim, a sua formulação é ótima, porque é óbvio que né, os povos da floresta, né, ou os terreiros, né, os negros, então, já tem uma cultura de fricção, quer dizer, e eles já têm todo um conjunto de coisas. Então, eu te diria, para se manter aceso, é assim, são pequenas alegrias, assim, por exemplo, que aí eu fico tentando olhar e de repente, e isso é quase assim, não, como que eu falo assim, falaram, acho que tem uma história, acho que é mais ou menos isso, né, disseram acho que era para o Jean Cocteau, se a casa estivesse pegando fogo, o que você salvaria na casa, né? E ele diz o fogo, né? Então ele diz o fogo. Então eu fiquei pensando, eu tinha conversado uma vez com o Evandro, eu escrevi um texto, eu não, claro, não é nem ler o texto, mas que é o seguinte, o título era Destampar a imaginação para florescer outros modos de convívio. Então, a minha aposta são coisas bem pequenas, e eu só vou me permitir falar o nome, porque eu não me lembro do nome do rapaz. Então, em 2018, para te dar 2 exemplos de coisas que me deixam um pouco animadas, e não sei o que isso pode produzir, mas são ações. 2018, o Marcelo Oliveira, ele dá o nome da ação dele para Lute Comida Poética. Ele vai para o bandejão da UERJ, né? E aí, junto com o pessoal, os funcionários do bandejão, ele serve à comunidade universitária 2.500 gelatinas e 1.000 bananas com uma inscrição comestível Lute, que ele pega lá do Rubens Gershman. Agora, então, eu quando escrevi, eu fiquei acesa, fiquei alegre, que eu falei assim, quem estava ali naquele momento, ou que contou para o outro, ou não sei o quê, eu não sei o que pode acontecer dessa pequena ação, mas alguma coisa se produziu naquele momento que alguém que comeu essa gelatina Lute, ou essa banana Lute, não deve ter ficado indiferente. Então, eu acho que não são grandes acontecimentos, são coisas pequenas. Então, eu estou falando isso. Outra coisa, tem uma moça chamada Maíra Flamínio, que em 2017, isso eu vi numa revista que é do Programa de Pós-Graduação de Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela faz uma coisa muito simples, mas que também me tocou e acho que são coisas, que talvez são ações, são práticas, éticas, políticas, estéticas, que talvez a gente possa começar a acionar. O que ela faz? Ela vai fazer um bolo e os ingredientes são todos pedidos aos vizinhos. E é bonito porque ela vai fotografando xícara disso, xícara daquilo. São coisas simples, muito simples. E no final, o que ela faz? Faz esse bolo e distribui para o maior número de pessoas da vizinhança. Então, o que eu posso te dizer é que não é uma transformação radical de nada, mas talvez não garantir nem essas pequenas coisas, essas pequenas ações. Aquele coletivo Opa Vivará tem muitas coisas, e tem muita alegria, então ele projeta na rua e tem um espaço, né, e vai para o espaço da rua, que é também fundamental para a gente. Então, eu acho que, não sei, eu acho que talvez a gente ficando não só antenado do que está acontecendo, e também estar junto de algumas ações, ampara e multiplica isso. E aí a gente, pelo menos, fica assim, eu não sei, esse aceso, o desejo não pode se extinguir. Então, a gente tem que perseverar nesse aceso e nesse desejo de coisas. E uma coisa que eu vi recentemente, que uma amiga colocou, são as crianças, que eu achei genial. Uma mãe pegou, né, viu o que as crianças fizeram com as máscaras. Sabe o que elas fizeram? Elas pegaram as máscaras e elas pegaram os pés de cadeira e as máscaras viraram umas redes para as bonecas. Um deslocamento. Criou um deslocamento. Aquela máscara, aquela coisa, virou não sei o quê. E aí, eu estou evocando as crianças, um pouco, não é? Pra gente, mas eu acho que tem um certo entupimento na gente
de algumas coisas que a gente podia ser. Há muita censura. Não, isso eu não posso fazer, isso aqui não é possível. Não fica bem para uma professora, doutora, de não sei o quê. Sabe? Então, é assim. E esse campo da arte, quando eu falo isso, nesse texto, que é um texto muito simples, assim, nada de. Eu digo assim, me interessam ações de artistas que têm o nome de artista, né? Essa moça, ela se diz artista, o rapaz se diz artista, mas qualquer sujeito, me interessa qualquer um, porque nas ruas a gente vê gente, né, provocando coisas que podem ser muito interessantes. Então, assim, eu não sei, a gente não tem, porque não tem sei lá, um resultado final. É um longo processo em que esperemos, né, a gente reza para quê? Para todos os para um panteão mais heteróclito possível, para que a gente consiga suspender esse céu com algumas ações que incluem, claro, né, a escuta do outro, um tempo mais cadenciado, né, uma generosidade, que não é, enfim, uma colaboração, enfim, eu acho que é um pouco por aí. Agora, eu não sei te dizer, assim, a gente colocar esse orelhão para e o corpo, né, por aí, porque tem muita coisa que acontece, né? Fora que a gente não tem um trânsito por alguns lugares, né? Eu fico imaginando o que não está acontecendo enfim, nessas comunidades, né? Algumas, obviamente, totalmente largadas e outras em que as pessoas vão se organizando. Eu acho que passar por uma experiência, essas experiências todas, podem ou não disparar outras mobilizações na vida, pessoal, porque é uma questão mesmo, e assim, e obviamente vai ter que trabalhar essa ideia de uma palavra, outra palavra, né? Uma palavra que seja viva, não é uma palavra só morta e que só reproduz alguma coisa, ou sei lá, ou não. Ou, sei lá, copia o autor tal direitinho, e aí eu sou capaz de dizer, porque isso é o que se faz, né? Essa é a grande. A formação da gente é isso, né? O camarada, olha, esse cara disse isso, e aí? Aí o cara responde com as mesmas palavras do cara. É quase como se fosse impossível. Uma leitura, o Barthes diz isso, né? Você está lendo, quando você levanta a cabeça, você está escrevendo, é lindo isso, né? Você está escrevendo e você está com esse fogo aceso, aquilo ali te faz palpitar. Então, o desejo de escrever é a partir da leitura que você faz. E se corta a onda de quase todo mundo, por quê? Não, mas você não foi fiel àquilo que ele disse. Porque no meio do caminho ele teve uma ideia, mas ele não pode ter ideia. Então, eu acho que assim, há todo um sistema educacional de cortar o barato de todo mundo, né? Assim, puxa, o camarada não pode ter uma voz, não pode ter uma autonomia, não pode nem arriscar. Onde que uma pessoa vai arriscar dizer alguma coisa se não for na escola? Eu estou falando da escola de um modo geral. Não tem como. Mas aí os caras não têm paciência. Não, mas o cara não disse isso, você está falando. Eu tenho uma aluna que ela me respondeu, eu fiz uma pergunta, a mulher me respondeu com tudo que ela tinha, é, tudo que ela tinha lido ao longo do semestre em todos os cursos. E aí eu olhei para aquilo, ela tinha tanta vontade de tentar encontrar um lugar para aquilo que ela tinha genuinamente ficado feliz. Falei, olha, você tem que dosar isso daqui, mas você não tem que abrir mão desse seu desejo de trazer as coisas que lhe foram caras para aqui. Porque eu acho que a gente corta um pouco essa onda, corta total, assim. E eu acho que é via educação mesmo, enfim, que é um lugar lá que, enfim, que a gente tem que militar, sabe? Eu vou agora falar, vamos botar a palavra, vamos botar os pingos nos is. Tem que ter uma militância nesse troço, porque não dá. Pesquisa que é neutra, não sei o que, o mundo ruindo e você escrevendo sobre, sei lá. Aí eu fico um pouco impaciente. Eu tento não ficar, mas eu fico. Com razão. Não. A gente tem uma pergunta. Deixa eu olhar aqui direitinho para não errar. É a pergunta de uma pesquisadora muito querida chamada Cristiane Laia.
irmã, Ah! sua orientadora, ela fez o Isso não seguinte, vale. lá no YouTube ela colocou, mas tá lá no YouTube, ela colocou. Vou fazer a pergunta, É, tá? claro, eu tô brincando. Nesse Imagina, é um tempo amor. de pandemia, fala-se muito em voltar ao normal. Eu fico pensando que voltar ao que era talvez seja impossível do ponto de vista que estamos sendo atravessados por toda uma realidade muito diferente. E penso em possibilidades que não excluam tudo isso que emerge agora. Talvez um devir humano pandemia, como forma de construir um novo normal. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que pensa desse novo normal que a gente precisa construir. Vou só fazer um adendo que eu acabei de ouvir agora Uhum. de uma amiga muito querida. Agora há pouco, ela estava numa outra live, ela dizendo que odeia a expressão novo normal, falou com ironia isso. E eu concordei plenamente, eu não tinha pensado ainda, mas a partir daquele momento também eu passei a odiar esse nome, novo normal, porque normaliza, né? A gente não Sim. quer. Como assim normal? Tem um normal. Apara aquilo que. Não, e é demais, né? Porque apara, quer dizer, ao invés. é, eu vi uma coisa muito. Assim, acho que o fundo do poço, a lama, talvez seja. E é o que a gente vive. Imagina, a gente desceu aos infernos, né? Estamos descendo diariamente para voltar, para tentar restabelecer alguma coisa que já nem somos mais, porque não somos mais os mesmos. Né? Agora, eu acho que isso tem uma coisa. Depois eu queria ouvir vocês também, vocês podiam falar para mim o que acham disso, porque me lembrei, eu acho que quando tem, assim, o sujeito percebe, porque a ruína não é só civilizatória, é uma ruína também pessoal, né? Uma ruína que vem tudo junto. Então, eu acho que é muito difícil. Eu me lembrei muito da Sueli e de aulas dela, e que eu estou falando em meu nome, né? Foi o que eu percebo dela e que me faz muito bem, e que é muito difícil, que é o seguinte: alguma coisa se quebrou e se arruinou. E claro que você começa a perder um território que te era conhecido. Ela vai falar de território, né? Você é desterritorializado, destelhado, né? Você sai fora. Ora, diante de tanta coisa, porque cruzou, eu acho que pelo menos comigo cruzou, milhões de questões minhas, mais essa pandemia, mais não sei o quê, então você fica assoberbado. O que tu quer? Tu quer logo botar as coisas nos lugares, né? Vamos ajeitar essa casa, e que eu acho que faz muito bem. Então, esse desejo é legítimo. Mas eu acho que talvez a gente tenha que, para não trair a gente mesmo, porque a gente já viu que tem alguma coisa que fissurou e que não vai dar para botar super bonder, sustentar um pouco, não sei como, florais de bar, psicanálise, dançando, tocando pandeiro, cantando, alguma coisa para sustentar um pouco esses estertores, para poder ver se o que dá para a gente fazer e o que dá cada um. Não é tipo assim, não vai ter uma prescrição, mas me parece, e eu concordo com quando ela diz, a sua amiga pesquisadora lá, esse novo normal, essa história, e isso é uma coisa muito midiática, né? Que aí vem, chapa a droga do nome, aí todo mundo repete, ai, tem um novo normal. É um saco isso, né? Tipo assim, a gente nem sabe, a gente não sabe de nada, a gente não sabe, porque a gente vai ter que viver outras coisas que, claro, a vida não é que jogou tudo da vida da gente fora, mas esse desconforto, né? Poxa, eu fico pensando, gente, é inimaginável pensar que tem 70 e tantos mil pessoas mortas, mas não sei quantos, e a gente achar que não, então vou continuar a fazer compras, não sei o quê, normalmente, e que as plataformas são tudo, é tudo natural, é isso mesmo, então as aulas a partir de agora são todas remotas, não sei o quê, isso é lindo. Eu não sei nem se é lindo, nem sei se é ou não é lindo, mas não tem pausa, né? Assim, não sei, eu acho que a gente está aflito, né? Eu me sinto muito aflita com tudo, né? Então, eu não gostaria eu nem sei, eu não sei nem dizer. O que eu rejeito, o que eu não quero, é essa história do normal, o novo normal, porque a gente já vivia
num modo que é esse, né, de apressamento, afoiteza, tudo tem que ter um resultado. E olha, e a gente continua nisso, porque não acho. Isso me põe muito triste. Eu tenho percebido na própria universidade que a gente está na mesma, sabe? Assim, ainda pensando, nossa, tem que publicar, eu tenho que produzir. Gente, feliz da vida, porque eu produzi muitos textos. Eu não sei, assim, não é não produzir, não é. Mas por que tem que produzir? Essa ideia da produção, eu não sei. Porra, suspeitar, pelo menos, será que são essas as palavras? O normal, a produção, a conclusão, não ficar ali operando, mas eu não sei, aí a gente já define, não, então tem um novo normal, não é aquele, mas é um novo normal, mas será que as coisas vêm com um nome? Coisas estranhas vêm com um nome? Bem, assim, com esse selo, eu não sei, eu realmente não. E que também quero, né, me equilibrar, a gente fica tentando se equilibrar, mas tem que segurar um pouco a onda, né? Eu acho, de um desequilíbrio mesmo que. E dizer, olha, isso aqui eu não quero, isto aqui eu escolho, e manter uma posição, essa posição me interessa agora, essa aqui, e ao mesmo tempo rever essas posições, porque isso não precisa ser para sempre, né? Mas eu não acho que tem nada de normal ou novo normal. Enfim, a gente tá bem arruinado, sim. O que eu não acho é ruim, mas né? É o que sei lá, mas era bom antes? Eu não sei. Será que era bom? Assim, não sei. Acho que põe a nu algumas fricções, alguns atritos, né, que a gente já tinha, mas eu não sei o que dizer, né? Assim, a gente não sabe. A gente fica até meio silencioso, porque não tem prognóstico, né? Assim, como é que vai ser? Sei. A tendência é ser mais ou menos igual, né? Não sei, parecido, Até não porque sei. já está sendo, né? Não vai ser, já está Já, sendo, né? E é é, interessante essa questão do rótulo, né? Do rótulo, o novo normal, né? Se você for pensar a função de um rótulo, né? Um rótulo ele serve para comercializar alguma coisa, né? Um rótulo mas de um é. produto, né? Então, se a Uhum. gente rotula um novo modo de existência, de alguma forma a gente está entregando de bandeja para algum tipo de modulação aí que o capitalismo possa fazer do que pode ser múltiplo. Claro, Né? Se a gente for pensar na sim, ideia de sociedade de controle, do Deleuze, né? A sim, coisa da sim. modulação da energia desejante, então a gente pega essa selvageria toda e coloca num rótulo e a gente está entregando de bandeja para o capitalismo modular e depois vender tudo isso em forma de remédio, em forma de terapias, em forma de Uhum. narrativas midiáticas, em forma de seja lá o que for. Uhum. E essa produção de doenças, né? Elas são todas, que bem que sejam, elas são produzidas socialmente, né? E é óbvio que é catalisado pelas indústrias farmacêuticas. Bom, esses quadros não são quadros à toa, né? São formulações do nosso tempo, né? Somos modelados desse jeito, né? Então, eu acho que a gente tem que suspeitar que é aquela história nietzschiana, né? O filósofo da suspeita. Né? Suspeitar que há outras possibilidades além dessas, né? No mínimo, de ponto de partida. Agora, quais são? Mas alguma coisa, não é possível. Naturalizar tudo desse jeito é muito esquisito, né? Enfim, sei lá. Né? Tomara que. Você falando, e aí nos provocou, né, com relação a isso também, e eu fiquei pensando no que a gente já vem pensando, né, no que a gente já vem gestando sobre isso, mesmo antes Uhum. da pandemia. No ano passado, o simpósio do nosso grupo de pesquisa, do qual o Observatório de Jornalismo faz parte, né, grupo de pesquisa quintais da Universidade Federal de Ouro. Nós fizemos uma provocação, uma ironia, assim, com o nome, né? A gente Uhum. chamou o tempo do nosso simpósio foi Passadice. Ah, Uma grande futuris, um programa, né? A tentativa de inventar que o futuro de uma legal! universidade. Mas, Uhum. para além disso, a ideia de que a gente estava convidando as pessoas a se passadizar, né? Também, né? Daí foi toda uma programação construída em torno dos saberes indígenas, ameríndios, dos saberes
da macumba, dos saberes quilombolas. Inclusive, Rafael Adoc Lobo teve também no nosso encontro, dando um mini curso sobre a giroacústica do pensamento, né? Então, mas isso muito baseado na ideia de que o futuro deu errado. O futuro já chegou, a gente já sabe que deu errado, né? Quando vê essa história de futuro, isso a gente já sabia que não caia, né, esparrela. O futuro é uma coisa muito século XX, né? Lá atrás, o futuro, a gente sabe que não é uma boa ideia quando o futuro é evocado, né? Então, na verdade, a gente está mais interessado em olhar para o passado, mas não é voltar para o passado. Sim, não é nostalgia, não, não é isso, não, eu sei. Nostalgia, né? É um retorno estratégico, não é abrir mão da epistemologia ocidental, não é verdade? É contaminar essa epistemologia, né? Com muitas outras, né? É contaminar com o que nos constrói, não com o que nos destrói, né? Então era essa a ideia do passado, né? A ideia de um retorno a esses saberes ancestrais, né? A isso que a gente abandonou e chegou nesse caos que a gente vive hoje, no nosso modo de organização, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, responde um pouco essa pergunta de como é que vai ser isso, né? Como é que é esse mundo a partir de agora? Eu não sei, mas eu entendo que, de algum modo, não sei que efeito prático isso vai surgir. E eu me lembro do Krenak dizendo, né? Numa live que eu vi recentemente dele, e que foi fantástico, né? Ele falando sobre o sentido de esperança. Que esperança ele entende não como um modo de evitar o fim, mas como um modo de adiar, como um modo de levar ao fim com alguma dignidade, né? Daí a ideia de permanecer, de que a comunidade Krenak permaneça ao lado do Atu, né? Mesmo que ele seja condenado pela ciência ocidental, o Atu, para nós brancos, o Rio Doce, né? Morto, parece estar morto a partir do crime ambiental que aconteceu aqui em Mariana, né? Que chegou lá no Rio Doce, e por todos os motivos que a gente já sabe. Mas os Krenak resolveram ficar lá, mesmo tendo a possibilidade de ir para outro lugar, porque ali é a terra, e eles querem viver esse rio que está vivendo, eles querem... Não é uma esperança de recuperação, mas eles querem estar nessa agonia, né? Vivendo com alguma esperança essa agonia. Isso é muito forte, e eu acho que, de certa forma, nós estamos adiando o fim também quando a gente, com resistência, permanece em casa, né? Sim. Se fazendo a costura lá com a nossa primeira live, com o que você citou, da ética do cuidado, das UTIs como epicentro do mundo hoje, né? Com tudo que a gente está vivendo, e da importância da gente ficar em casa e não fazer nada com revolução, né? Sim. Aplicação como uma existência, como uma encarnação da revolução molecular que o Guattari tanto falava, né? E então eu acho que a gente está fazendo de algum modo, né? Quando a gente problematiza algumas questões, né? A gente insiste em não normalizar a barbárie e o absurdo de tantas mortes, né? Quando a gente insiste em ficar em casa a despeito de tudo, né? Quando a gente escolhe fazer uma live e conversar sobre essas coisas todas, né? Como a gente tem feito e começou a fazer sem nenhuma pretensão, né? Apenas porque a gente entendeu que precisava conversar sobre isso, a gente precisava dividir isso, colocar essas coisas em algum lugar. E, de certa forma, agora fazendo uma pausa com muita dureza, a gente decidiu, vamos pausar, né? Porque senão a gente não pararia, porque está aí. Né? Isso também é assustador, de certa forma, porque 10 semanas atrás a gente começou a falar sobre isso, entendendo que a gente faria esse processo durante um período de pandemia, enquanto a gente não pudesse voltar às nossas aulas, aos nossos encontros presenciais, acreditando que isso aconteceria em agosto. E por conta de tanta ignorância, a gente não vai poder voltar em agosto. Né? Nosso pico da doença foi atrasado, justamente. Claro.
não vai sim. poder voltar. Enfim, Mas é perfeito isso que você acho fala. que Eu eu acho tentei que responder. não, e você aponta, eu acho que o projeto moderno esse, né, do futuro, do progresso, então as pessoas ainda ficam muito apegadas, esse é o que a gente foi embalado nisso, né? E outra coisa que você fala, que eu acho que é demais, é a gente encrencar mesmo com ideias como produtividade, né? Não, porque aí parece assim, então é ser, porque acho que é meio emperrar algumas máquinas ser improdutivo quando a máquina está querendo acelerar demais e ser produtivo quando eu acho que é essa visão, é tipo assim, vamos ser todos produtivos. Eu acho que a gente perdeu a nuance das coisas. Quer dizer, num jogo político, né, saberes e poderes, a gente tem que ver quando é que a gente é produtivo e quando a gente não é. Quando é que a gente tem que parar e quando a gente pode acelerar, mas acelerar daquele jeito, ficar todo mundo sem ar, né? Porque você fica totalmente esbaforido e tendo que dar conta. Então, assim, a gente está num terreno que eu acho que é muito interessante, que é suspeitar de muitos valores que foram postos como valores definidores da gente, de uma civilização, que se esgota. Então, a gente tem outros, há outras palavras, há outros encontros. E o que eu achei legal também que você falou, que vocês vão pausar agora, e eu achei bárbaro o projeto, porque é um projeto que é assim, de chamar interlocutores, né? De vocês não tem o seu trabalho, isso que eu acho legal, né? É o seu trabalho solitário, é o seu trabalho solitário, é o meu trabalho solitário, mas a gente se encontra e fica tão mais inteligente e interessante, né? Todo mundo fica, né? Você vai ouvindo o outro já vai penetrando no teu ouvido, você já vai construindo uma outra coisa. É muito legal escutar, né? Então, a escuta, acho que tem a paciência, a escuta, essas coisas, se elas não forem agora valores capitais, eu acho que a gente naufraga, porque é algo que é necessário, porque são mundos que vêm e que se trocam, e é a fricção, né? De um ser contra ser, isso é meio ali, né? Então, assim, eu queria só dizer que o meu livro tem muito. Eu foi gozado, porque eu queria. O Nader, né? Nader tem um documentário sobre o Ali, Pancinema. É Pancinema. Putz, tem um outro nome que eu me esqueci agora. E é lindo. E quando saiu, e o meu livro, enfim, saiu até. Eu queria muito oferecer para o Ali, porque admiro muito a poesia do Ali, porque o Ali é um sujeito, ele tem uns versos assim: alterar, alterar, alterar tudo que me contraria. Então, eu acho que tem uma certa crença, que eu também tenho, Lara, eu confesso para ti, meio um abracadabra de palavra, quase como se uma palavra pode abrir algumas coisas para a gente. Então, eu acho que aí a literatura faz isso, e eu nem sou, você falou poeta, eu fico ali sendo aprendiz, eu não tenho nenhuma veleidade de virar uma poeta, mas eu gosto, eu andei escrevendo umas coisas, mas meio para tentar escutar, né? E que não é assim. Às vezes são palavras até insinceras, porque não é uma projeção de um eu, é um eu atravessado por muita gente, entendeu? Não sou eu o articulador, mas são as vozes outras, é aquilo que eu acho que e a poesia é muito isso, né? Cheia dessas vozes que são das leituras todas que a gente fez, de gente que a gente escuta na rua. Eu sinto falta da rua porque eu adoro as pessoas anônimas, assim, a gente escuta cada coisa e leva uns papos, e eu acho isso muito, me faz falta, assim, sei lá, eu acho isso legal, assim, acho bom. Obrigado, Rosane. Obrigado pela conversa Ah, deliciosa, esse papo. A eu gente aqui que agradece muito. agradeço muito, eu fiquei muito feliz, lisonjeada pelo convite, é sincero e, enfim, e eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz de escutar você ler uns trechos, porque isso é muito honroso para mim, assim, e eu via que você ficava, tanto um quanto o outro,
ficava ali, enfim, animado com o que estava trazendo, não era uma coisa. Deglutindo, sentindo o sabor das E é coisas. legal ouvir o outro Momento, trazer seu isso. Deus. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, assim, enfim. Muito obrigada. Evandro, querido, muito grato. Obrigada, Rosane. Foi um prazer muito imenso essa Também. conversa. Prazer, queridos. Enfim, eu acho que não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido uma outra conversa para a gente poder fechar o Traduções que não fosse com a Rosane Preciosa. Eu te agradeço muito, Rosane, por ter aceito o convite, por nos dar essa honra. E queria agradecer também meu amigo, Evandro, companheiro, meu autor dual. A gente se confunde e, e isso é uma descoberta, é um exercício muito desafiador, né? A colaboração que a gente faz nas nossas pesquisas, nos nossos modos de ser e estar no mundo, traduzidos para a academia. Queria agradecer o Elvis e o Gabriel também com a gente nesse percurso do Traduções, os dois desde o início, os dois estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, nossos alunos, nossos parceiros. Agradecer muito os meninos também que inventaram rotinas e gambiarras tecnológicas para fazer isso acontecer. Então, esse é um espaço de aprendizagem também, e eles foram ótimos nesse sentido. Agradecer Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa, um Viva a Universidade Pública, que possibilita que a gente produza conhecimento e que a gente invente conhecimento e invente mundos a partir disso. Muito obrigada, gente. Tchau, queridos. Tchau. Obrigado, Lara. Eu quero apenas finalizar reforçando, né, o agradecimento ao Elvis e ao Gabriel, que a Lara já falou, e para além disso, eu quero dizer assim que tem muito desejo, muita vontade de fazer, né? Que assim como a gente, eles estão usando a internet da casa deles, equipamento próprio, né? Muita vontade de fazer. A gente começou entendendo que isso era necessário, né? Era um desejo meio da Lara conversar sobre essas coisas, mas deles também, que estão com a gente nessa, né? Quero agradecer a Lara, muito obrigado por mais isso, minha amiga, né? Minha autora dual. Obrigado por mais esse projeto, mais isso que a gente está realizando junto, né? Que a gente não imaginava, mas está aí, deu nisso que está aí, né? Todos os convidados que passaram por aqui, que investiram, né, o seu tempo, a sua conversa com a gente aqui. A gente acessou muita gente legal, foi muito bacana, foram muito legais os papos, né? Quem acompanhou, quem ouviu a gente aqui. Agradecer também aos xamãs, às entidades, aos santos, às bruxas, aos encantamentos todos que seguraram as nossas internets. A gente conseguiu fazer todos os programas, mesmo caindo, voltando, indo e voltando uma hora, entrando tarde. A gente conseguiu fazer os 10 que a gente se propôs nesse primeiro momento, né? Dizer que a gente lembrar que a gente tem uma segunda temporada, a gente já decidiu, a gente vai voltar final de agosto, início de setembro, não temos uma data certa ainda, mas a gente vai ter uma segunda temporada de conversas diferente, mas com essa mesma pegada, né? Enfim, a gente vai fazendo e a coisa for andando, e dizer que essa série de lives vai se tornar, para quem está vendo, já está aí, um programa da TV UFOP, então a gente vai passar essa primeira temporada dessas 10 lives para quem acessa a TV UFOP, isso é muito importante para a gente também, e a gente está gerando tecnologia, né? A gente está gerando pesquisa, como que está fazendo aqui, a gente está gerando extensão, porque o projeto de extensão já nasceu, do Traduções, e a gente está gerando tecnologia de transmissão, gambiarra, tecnologia social, a partir do que a gente está fazendo, né? Tanto que essa tecnologia já está sendo usada por seminários, como o seminário da Mostra Multi, na UFOP, a nossa equipe é que está fazendo essa transmissão também. Então é importante dizer isso, a gente está produzindo ensino, pesquisa e extensão aberto na universidade pública aqui, né? Durante o período de pandemia. Nós estamos
nós estamos trabalhando muito. Antiprodutivos, estamos trabalhando muito, mantendo esse lugar de resistência. Então, a gente quer agradecer por isso. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado, Rosane. E a gente volta na próxima temporada. Tchau para todo mundo. Tchau, queridos. Tchau, gente. Tchau.